Fala pessoal, tudo bem? Daniel Trevisan do canal Bate-Papo 365, tudo já com vocês? Belezinha? Tudo certo? Bom gente, o vídeo de hoje ele é bem bacana, enfim, eu acho que ele vai tirar muitas dúvidas das pessoas e principalmente a gente vai falar sobre a maior reclamação que temos hoje é em torno de meu processo está demorando, a minha análise está demorando, para ser aprovado, enfim e tal. E eu vou tentar esclarecer para vocês em números e documentos da própria SAIS, o porquê dessa demora, enfim. E, lógico, novamente, eu não sou advogado de imigração, enfim, isso aqui são apenas dados que eu coleto, que eu analiso e trago para vocês, né? Então, nada disso que eu estou falando é uma verdade absoluta, tá? Então, assim, cabe vocês também buscar essas informações nos sites da USCIS, enfim, da travel.gov para trazer e tomar uma decisão aí na sua ideia, tá? Então é um vídeo mais informativo para trazer possibilidades do que deve estar acontecendo em relação a visto EB2NW e outras categorias, tá bom? Bom, então, antes de mais nada, enfim, quem ainda não foi inscrito, vem aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos, como este, né, análises. Deixa seu like, isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse canal ele é com materiais importantes e relevantes e compartilhe isso com outras pessoas, né? Distribua para outras pessoas. E caso vocês tenham algum parente, conhecido, amigo, enfim, que esteja nesse mesmo processo que vocês, né? Compartilhe o link desse vídeo, compartilhe o link do canal, porque isso também é muito bom para fazer o canal crescer dentro da comunidade do YouTube, tá bom? Bom, então gente, sem mais delongas, enfim, vamos aqui para a tela do meu computador. Eu vou mostrar um pouquinho sobre alguns tópicos que eu já falei no passado em vídeos anteriores, mas é válido eu trazer isso novamente para cá, para este vídeo, justamente para refrescar a memória de vocês do que eu falei algumas vezes lá atrás, tá? Então, gente, aqui, ó, como vocês estão vendo a tela do meu computador, tá? Isso daqui é uma apresentaçãozinha simples que eu fiz do ano fiscal da USCIS, tá? Como é que funciona, gente, o ano fiscal da USCIS? O ano fiscal, ele é diferente um pouco do ano de calendário, tá? Então, o ano fiscal, ele começa a partir de outubro de um determinado ano e vai até setembro do ano seguinte. Esse é o ano fiscal da USCIS, tá? Então, ele começa aqui, como eu deixei aqui, ó, Q1, que é o quarter 1, outubro, novembro, dezembro, esse é o Q1, o Q2, janeiro, fevereiro e março, Q3, abril, maio e junho, e o Q4, julho, agosto, setembro. Em setembro, fecha o ano fiscal da USCIS. Isso, gente, não é o ano fiscal da USCIS. Muitas empresas globais, enfim, trabalham da mesma forma. Então, o ano calendário é uma coisa, que é de janeiro a dezembro, e ano fiscal é de outubro a setembro do ano seguinte, tá? Então, a USCIS segue esta métrica e esse cronograma aí de calendário, tá? De outubro a setembro, tá? Então guarda essa informação porque isso vai ser bacana e interessante para o que a gente vai ver adiante, tá? Bom, então aqui resolvida essa questão do ano fiscal, enfim, nós temos aqui uma outra tabelinha que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. Anualmente, nós temos ali 140 mil vistos ou green cards, enfim, disponíveis dentro da USCIS para ser distribuído nas categorias EBs, tá? Então, por exemplo, EB1, esses 140 mil está, né, destrinchado aqui nessas 5 categorias, tá? Então, EB1 recebe 28,6% desses 140 mil. EB2, idem. EB3, idem, EB4, 7,1% e EB5, 7,1%. E aqui na frente eu coloquei em números, tá? Então 28,6% dá 40.040 vistos para EB1, para EB2, para EB3, EB4 e EB5, tá? E da onde eu tiro essas informações de percentuais, né? Qual que é, aonde vocês buscam isso? Se vocês entrarem lá no site aqui do travelstate.gov, que é o site do Visability, enfim, né? Eu tô aqui, ó, no Visability de dezembro de 2023, que é o último que eu já fiz um vídeo. Vou até deixar aqui em cima o vídeo dele para vocês, tá? Não vamos falar sobre Visability neste vídeo. Então, se a gente descer aqui, ó,
por família, vamos entrar aqui, ó, Employment Based Preference, ou seja, categoria de trabalho, né? Então aqui, ó, categoria First, que é o EB1, 28,6%. EB2, que é a Second, 28,6%. EB3, 28,6%. EB4, 7,1%. E EB5, 7,1%. Tá? Então, essas informações aqui dessa apresentação que eu estou fazendo está dentro do do travel.state.gov. Tá? Eu vou deixar o link também desse site aqui na descrição do vídeo. Tá? Bom, voltando lá para a nossa apresentação, então assim, nós temos esses 140 mil vistos dividido nessas 5 categorias e nessas quantidades, tá? O que não é usado, por que eu pus essa seta? Só para vocês entenderem, tá? O que não é usado desses 40 mil vistos no EB1, ele desce o restante para EB2, tá? O que não é usado, se não for usado em EB2, ele desce o restante, o saldo, para EB3, tá? E o que não é usado em EB4 dos 9.940 vistos, sobe para EB1, tá? Então volta para a categoria First, né? E do EB5, idem, do que não é usado dos 9.940 vistos, volta para EB1. Então vocês veem que aqui nesse fluxo, os 140 mil vistos geralmente é utilizado, porque se ele não usa naquela categoria sua totalidade, ele vai para uma abaixo, se não usa, desce mais uma, e se não usa, volta para a primeira, né? Então fica sempre nesse loop. Então, teoricamente, nós temos aí 140 mil vistos baseado em trabalho para o SAS utilizar de forma global, tá? Isso é de forma global, não é Brasil, enfim, não, é forma global, tá? E por fim, aqui, eu tenho um outro slide, mas eu vou falar desse slide aqui lá na frente, tá? Não vou falar dele agora, tá? E aí, o que eu queria trazer para vocês além desses slides aqui, tá? Tem uns documentos, que são documentos publicados pela própria USAS, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para a gente trabalhar em cima dessas informações, e vai estar muito de encontro aí com aquela questão de tipo, tá demorando demais, ou não está, enfim. Esse daqui, gente, só para vocês entenderem, eu vou também deixar o link na descrição desse vídeo. Esse daqui, ele é o relatório do ano de 2023, tá aqui em cima, Q3, que é o Quarter 3. Vocês lembram até quando vai o Quarter 3? Até junho de 23. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Q3 tá aqui, ó, junho de 23. Tá? Então, assim, essa informação, ela não tá atualizada para julho, agosto e setembro. Não está. Então, a gente tem essa informação na USAS apenas de Q3. Então, ainda teria que pôr o Q4 dentro da conta ali para vocês entenderem, tá? Então, assim, gente, aqui, ó, esse documento, olha que bacana. Depois a gente fala sobre essas anotações aqui no canto, tá? Vamos falar aqui sobre o documento. Ele é um documento de imigração, tá aqui, ó, sobre os quarters e o status fiscal, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tem EB1, EB2 e EB3, tá? Tá aqui destacado aqui na coluna ao lado esquerdo. Vamos falar aqui especificamente do EB2 NIW, tá? Mas aí tem as outras informações caso vocês queiram consultar. O primeiro quarter aqui, ó, nós tivemos aqui, né, no caso, 8.800 recebimentos de petição, aprovado desses 7.611 e negado 1.352. Isso no primeiro Q, né, no primeiro quarter. E pendente, nós temos ali praticamente 18.059, enfim, não sei por que está esse número tão grande, mas, né, tá pendente esses 18 mil aqui, que eu acho que puxa também do ano anterior, né, coisas que vão caindo para o próximo ano, tá? No segundo quarter, nós tivemos aqui 8.114 solicitações, aprovado 9.000, negado 1.600. No terceiro quarter, 10 mil envios, 7.000 aprovações e 2.200 negados, né? E tá pendente 15 mil. Então você tá vendo que desde o primeiro quarter esse número estava em 18, caiu aqui de pendente, caiu para 16 e agora está em 15, tá? Então eles estão tirando essa pendência aí do sistema. E aí, gente, o que acontece? Por que eu tô mostrando essa tabelinha para vocês? Imagine que
aqui eu fiz algumas anotações. Lembra que eu falei que nós temos 140 mil vistos para EBs disponíveis na USAS? Então, o que corresponde a 28,6% são 40 mil vistos, como a gente viu no slide anterior. Se a gente somar, por exemplo, tá, dentro do ano fiscal, né, que está no terceiro quarto aqui, a quantidade de aprovações de EB2, a gente está falando agora especificamente EB2, dá 39.326 mais 27.445. Por que esses dois números? Porque é o Advanced Degree dentro do EB2 e o NW. Então tem essas duas categorias dentro de EB2, né? Então, se a gente somar esses dois quadrantes aqui, vamos dizer assim, né, de aprovações, está aqui no verdinho, né? Vamos pegar aqui de aprovações. A gente somar esses dois, a gente já tem aqui um número de 62.997 aprovações. Tá? Até pus um O a mais aqui, tem um Ozinho a mais. Então, se somado 38.769 com 24.228, nós temos 62.997. Tá? Esses 62.997 de aprovados dentro até o terceiro quarter do ano de 2023 já superou os 40.040 vistos disponíveis. Então aqui a gente já está praticamente 22 ou 23 mil, quase 23 mil vistos acima do que tem disponível para EB2. Olha aí o problema. Então assim, está se aprovando mais processos, mais formulários I-140 do que tem disponível Green Cards. Aqui está mostrando isso, né? Praticamente 23 mil I-140 aprovado a mais. E o que isso impacta para nós, né? Porque quando a USS aprova isso, e isso vai lá para o time do NVC, né, o National Visa Center, para dar seguimento nos documentos, exame médico, blá, 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 e por fim entrevista, teoricamente, estou imaginando que o NVC segura a marcação de entrevista porque já estourou a cota de Green Cards daquele mês ou daquele quarter em específico. Então assim, não tem mais Green Cards, né, disponíveis. Aqui está mostrando isso, tá, pra gente, que teoricamente foi aprovado até o terceiro quarter deste ano, 23 mil processos a mais, formulário 140. Só que lembra, é o terceiro quarter. Ainda a gente tem que somar o quarto quarter, que não está nesse relatório aqui. O relatório até Q3, não foi disponível ainda. O Q4, eu fiz o seguinte, como a gente não tem esse dado, eu peguei essa informação e fiz uma média aritmética. Peguei aqui os 3 quarters, dividi a totalidade de aprovações e somei mais um quarter, né? Dividi por 3 e somei mais um quarter, teoricamente, para o quarto quarter do ano. E aí, de 62.997, a gente sobe numa média de 20 mil de aprovações para o quarto quarter. A gente sobe para 82.997. Ou seja, a gente dobra a quantidade, teoricamente, de aprovações do que tem disponível de Green Cards. E isso é o que está afogando o NVC para marcação de entrevistas, muito provavelmente. Gente, novamente, essas informações são informações analisadas do relatório. Eu não tenho certeza alguma disso, se é isso que está acontecendo ou não, enfim, que fique muito bem claro isso. Porque senão o pessoal vai colocar um monte de comentário aqui falando disso e tudo mais, que eu estou afirmando. Não, é o relatório que mostra isso. Tá aqui o relatório que eu estou mostrando para vocês. Inclusive está no site da USAS, tá? Então, o que esse relatório, essa primeira página nos mostra? Que foi aprovado, de forma resumida, mais vistos, mais formulário I-140, o dobro praticamente, dentro de 4 quarters, que é o ano fiscal da USAS, do que tinha disponível de vistos, ou seja, tem disponível 40 mil e foi aprovado 83 mil. Né? A estimativa é que seja aprovado 83 mil. Foi aprovado 62, mas com a média de mais um quarter daria 82.997, 83 mil vistos. Isso daqui tá afogando o pessoal lá do NVC, muito provavelmente, tá?
E aí, gente, outra coisa que eu ia trazer aqui para vocês, ainda dentro desta página aqui, tem uma série de informações aqui para vocês analisarem, tá? Enfim, a gente tá pegando aqui, ó, deixei em vermelhinho o NVC, né? Enfim, o NW, porque é o que de fato eu estou aplicando, enfim, eu acho que a grande maioria também. Mas tem dos outros aqui, EB1, EB2 e EB3, tá? Aqui, por exemplo, ó, total Q3, que eu deixei aqui anotado também, 2023. Então nós temos aqui 128 mil vistos, EB1, EB2 e EB3, tá? 128 mil já aprovados. Esta informação tá aqui em cima, ó, do lado direito, ó, 128.949, tá? Isso daqui é a totalidade do que já foi aprovado até o terceiro quarter, tá? Se nós temos 140 mil vistos, né, teoricamente, disponíveis, enfim, praticamente esses 128 mil vistos de aprovações corresponde a 92,1% de aprovações, né, de formulários já aprovados. Isso daqui a gente está falando de EB1, EB2 e EB3. Falta ainda o EB4 e o EB5 nessa conta, que é o 7,1% lá. Resta dos 100% de vistos para ser aprovado em Q4, 7,9%, tá? 7,9% para dar os 140 mil vistos. Só que esses 7,9% ainda tem que dividir para EB4 e EB5, então esses dois, que é 7,1% para cada um, né? Então assim, você vê que tá uma coisa assim, eles estão aprovando mais formulários em 140, né, do que tem green cards, e isso tá encavalando tudo lá na frente, tá? Basicamente essa primeira página é isso, tá? Então, essa é um dos detalhes aí que provavelmente esteja acontecendo e por conta disso que está atrasando ali a questão da marcação de entrevistas, aquela coisa toda, e do próprio avanço do Visa Bullet, porque o Visa Bullet não avança porque não tem green card disponível, porque foi liberado muitos formulários em 140, foi aprovado muitos formulários em 140, então não tem como dar sequência. Então uma coisa puxa a outra, né? O Visa Bullet não avança porque não tem green cards, e obviamente o green card, o Visa Bullet não vai avançar enquanto o NVC não conseguir desafogar tudo isso. Então, muito provavelmente, a gente tem ali, talvez até o pessoal está comentando, a régua da USS aumentou, agora vem a RFE para todo mundo, nega muitos casos. Muito provavelmente, eles estão sim, de fato, fazendo uma análise um pouco mais minuciosa nos processos, para que segure esses processos e tenha um tempo maior ali, para eles desafogarem lá o NVC, tá? Então, basicamente é isso. Nessa segunda página aqui, gente, e tem aqui um relatório, enfim, eu vou passar rapidamente aqui porque senão vai ficar um vídeo muito longo, mas aqui, ó, o recebimento de pedidos por estado americano, né? Então, por exemplo, aqui ele lança, né, ó, todos os números também dentro do Q3, né, por estado americano. Então, por exemplo, a Flórida, que é bem procurada, tá vendo, ó, o total de solicitações aqui é de 3.800. Né, o Texas é o maior estado, tá vendo, ó, o Texas e a Califórnia, ó, 7.000 solicitações, tá vendo? Então que tem os outros estados, enfim, mas é bacana. E aqui também, ó, tem o envio de solicitações de green card, de visa, enfim, por país. O Brasil está na quarto colocado, olha. Então, por exemplo, aqui, ó, na totalidade, ó, quarto colocado. Só de EB2NW, olha que legal, 1.557 solicitações até cadê? Isso, até o Q3, tá? Não tá somando o Q4 aqui ainda, solicitações, tá? Então, foi pedido 1.557 solicitações, né? Isso no NW. Aí do Advanced Degree 103, 236 de EB1C, né, no caso. EB1 para executivo, aqui para professor e aqui para habilidade extraordinária, né? Então tem essas informações aqui também. E a gente está, olha que engraçado, no NW, a gente é o país que mais solicitou NW até então.
A Índia, 579. A China, que tem uma população extremamente maior que a do Brasil, 1412. E de NW a gente é o primeiro. A gente é o que mais pede NW. Então por isso que caiu no gostinho do brasileiro o NW, né? Enfim. Porém, aqui se a gente voltar um pouquinho, ó, a China pediu 2.418, que é pro Advanced Degree, né? Na EB2 também, a gente só pediu 103, né? Então você vê aqui a diferença, tá? Então é um outro dado que o relatório traz. Aí aqui fala de outros países, enfim, não vou entrar nesse mérito. Aqui também, enfim, aqui vai falando de outros países e tal. E aí aqui, ó, nós temos os números de aprovados por estado americano, né? Então, aprovados aqui, enfim, o Texas tem lá total de 6.000 aprovações, enfim, Califórnia também, 6.000, e a Flórida aqui com 2.000, então metade, né? Metade dos pleitos para que Texas recebe, Califórnia recebe, Flórida recebe metade, 3.000 apenas, né? Então é um número bem bacana também para vocês terem uma ideia de onde vocês vão querer. Aqui tem os outros estados dos Estados Unidos, né? Enfim, e aqui aprovados por países e tipo de visto, né? Então, por exemplo, o Brasil tem aqui, ó, de EB1, né? Nós temos 89 com 16, né? Que é as três categorias, e 217. EB2, nós temos 91 e 927. E EB3 está aqui a totalidade, né, que é baseados em emprego. Todos esses com base em emprego. Então aqui nós temos 1.841 vistos aprovados até junho de 2023, tá? E detalhe, a gente é o maior país, é o país que tem mais aprovações de todos, com vistos baseado em emprego até o Q3. Porque o segundo... desculpa, ó. 14.000 é a Índia. Eu tinha visto aqui, ó, 1.800, desculpa. A gente é o segundo maior país. O segundo maior. Só atrás da Índia, que tem aqui os seus 14.559 aprovações, tá? Eles têm muitas aprovações aqui, ó. No Advanced Degree, tá vendo? 8.390 aprovações no Advanced Degree, né? Tá bom? Bom, aqui tem os outros países, enfim, voltando aqui um pouco mais para baixo. Então essas informações desse relatório são bem legais para vocês terem uma ideia de como que está essa questão dos vistos, tá? E de aprovações. Tem um outro relatório aqui da USCIS que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu achar ele aqui, peraí. Tem um monte aqui aberto. Eu acho que é esse aqui, ó. É isso. Aí o pessoal fala assim, Daniel, mas legal, bacana, a gente, né, tem um monte de aprovações e tal, e não sei o quê. E eu gostaria de saber, o Brasil vai criar uma fila, vai ter uma fila específica lá pro Visa Bullet do Brasil, porque o Brasil tá pedindo muito, isso é o que tá moldando a cabeça da galera aí, né? Saiu na mídia, enfim, e tudo mais. Eu acho que, olhando os números, ainda a gente tá um pouco distante, tá? E eu vou dizer o porquê nós estamos distantes. Esse é outro relatório que mostra aqui, ó, números de formulários de 140 de petições, né, de imigrantes por todos os países. Então aqui tem esse relatório gigantesco aqui, a coluna 2023, tá aqui. Só que se a gente for rolando para baixo, nós temos aqui o relatório da Índia, nós temos aqui o relatório da China, nós temos o relatório das Filipinas, e nós temos o relatório de quem? Do Brasil! Tcharam! Então tá aqui o nosso relatório. Não tem de todos os países, mas tem o do Brasil. Então, ó, pra vocês terem uma ideia, novamente, de Q1 a Q3 de 2023, nós tivemos aqui 3.957 vistos aprovados, né? Aqui, aplicações aprovadas, né? Para para o Brasil, desculpa, tá? E o que significa isso, tá? Aqui, gente, novamente, não tem aqui, ó, se somado aprovações até Q3, se somado Q4, que seria o próximo trimestre, que não tem nesse relatório, eu também fiz uma média aritmética, peguei 3.957, dividi por 3 e multipliquei, somei aí mais uma perna, né, no caso, para essa somatória do ano fiscal inteiro. Então nós chegaríamos no número de 5.276 green cards,
tá? Então assim, nós temos aí teoricamente 5.200, 5.300 aprovações. E o porquê que a gente não entraria, na minha percepção, dentro de uma lista específica para Visability? Porque diz nos documentos da USCIS o seguinte, que a lista anual de Green Card por país existe e o limite é 7% da totalidade de Green Cards, tá? 7%. Então 7% vai para aquele país em específico. Então assim, de 140 mil, 7% corresponde a 9.800 Green Cards, tá? 9.800 Green Cards, quando um país ultrapassar 9.500, 9.800 Green Cards, teoricamente cria-se uma lista lá dentro do Visability específica para o Brasil, né? Porque é o que o pessoal fala, Daniel, vai criar uma lista nova, o Visability vai ficar horrível, a gente vai demorar 10, 20, enfim, 3, 4, 5 anos. Calma. Por quê? Porque o nosso número, teoricamente, usando a estatística do Q4, né, no caso, estava dando em torno de 5.300 vistos, né? Para 9.800, a gente vê que ainda está longe, tá? E esse crescimento, ele não é tão assim, da noite pro dia. A gente puxar aqui, ó, no próprio relatório, um print, tá vendo? Ó, 2022 teve 5.374 aprovações. 2021, 4.300. 2020, 3.615. 2019, 3.303. Então você vê que, ó, desde 2013 ele vem numa crescente, claro, mas pela média que eu fiz aritmética, 22 e 23 vai estar muito próximo ali. Claro, a gente não sabe para os próximos anos, né? 2024, 2025, enfim. Mas que não deve ser criada essa lista tão rapidamente, imagino eu, tá? Novamente, não tenho certeza absoluta disso, enfim, é só uma análise sobre os dados divulgados pela própria USCIS, tá bom? Então, gente, não deve ter essa lista do Visability para o Brasil tão rapidamente. Sei lá, daqui uns 2, 3, 4, 5 anos, talvez, não sabemos, né? Mas é outra informação que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Novamente, gente, para quem não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, deixe o seu like, também é muito importante para que o canal cresça, enfim. E compartilhe o canal, esse vídeo para outras pessoas. Eu sei que ficou um vídeo um pouco extenso aí, praticamente 30 minutos de vídeo, mas é justamente para poder trazer todas essas informações e mostrar esses relatórios para vocês, né? São os relatórios anuais da própria USCIS. Deixa eu ver se eu deixei alguma outra coisa aqui pendente para mostrar a vocês. Bom, gente, não, eu acho que o vídeo ele era isso, né? Era esse tópico que eu queria trazer para vocês. Como eu falei, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links do site da USCIS para vocês terem acesso a esses relatórios, tá? Mas caso vocês não consigam, enfim, é só entrar lá no site da USCIS, como eu entrei aqui, ó, digita lá aí 140, Q4 ou Q3, enfim, né, que o Q4 não está disponível, 2023 que você vai ter acesso a isso. Mas os links estão aqui, tá vendo, ó? Vou deixar todos os links para vocês aqui. E aí fiquem, sintam a vontade aí de fazer essas buscas, né, sobre esses processos. Isso, como eu disse novamente, eu não sou advogado, não tenho a verdade absoluta, mas são análises em cima de dados que foram divulgados pela própria USCIS, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, trago novos vídeos nas próximas semanas, enfim. Fiquem com Deus, um forte abraço e até breve. Fui!